Então, aqui no nosso terceiro recurso visual, é quando colocam a coroa de espinhos em Jesus. Essa coroa de espinhos, olha, ela foi feita em 3D. Os detalhes a gente vai estar mostrando no vídeo. Olha, a pintura bem detalhada. E da mesma forma como nos outros visuais, a parte do verso, nós colocamos que Jesus, né, com a coroa de espinhos, o sangue de Jesus nos traz a purificação. Então, vamos ao nosso tutorial. Bom, agora nós vamos fazer esta cena quando colocam a coroa de espinhos no nosso Jesus. Ó, já pintei um olho e vou mostrar para vocês como eu fiz a pintura do olho. Lembrando que eu estou usando tinta de tecido, esta é a cor caramelo e o pincel chanfrado. Antes, não se esqueça de fazer toda a marcação dos traços, seguindo o gabarito do molde. Pode usar um palito, o que você achar melhor. Olha, coloquei tinta apenas na pontinha do pincel, tirei bastante o excesso, lembrando que o pincel está um pouquinho umedecido, então você vai passando com a mão bem leve, fazendo o traçado do olho e espalhando com o dedo. Observe que é bem pouquinha tinta para não sujar o trabalho. Olha, vai passando e espalhando. Aqui eu sempre uso o dedo para poder fazer esse esfumado, mas você também pode estar fazendo esses detalhes com o giz pastel, fazendo o mesmo procedimento. Passa o giz e depois faz o esfumado. Olha, apliquei uma camada de tinta, agora eu venho novamente, tiro o excesso apenas na pontinha do pincel e vou fazendo o sombreado. Sempre aplicando e espalhando com o dedo. Cuidado, não use excesso de tinta, para não ficar um trabalho grosseiro, né? Para ficar um desenho, um risco bem delicado. Olha, aí eu já finalizei, né? Todo o sombreado do olho. Agora, com a tinta de tecido preta, molhando, sujando apenas a pontinha do pincel chanfrado. Novamente, sem excesso, tira bastante o excesso, que agora vamos fazer os traços bem fininhos para os cílios. Se você não tem muita habilidade, nunca usou a tinta, pode usar o pincel, o giz pastel, e essa parte aí dos cílios, você usa a caneta permanente, aquela da ponta bem fininha. Vai dar o mesmo detalhe. Olha, depois que passamos, fizemos os cílios, agora você vem por cima passando um traçado bem de leve para fazer a marcação dos cílios. Prontinho, vai ficar desta forma. Olha, a peça toda sombreada. Agora, vou mostrar um pouquinho para vocês como eu fiz, né, a marcação e o sombreamento aqui do cabelo. Você pode estar fazendo isso em todos os visuais, tá? Usei a tinta preta, pincel um pouquinho umedecido, tinta apenas na pontinha do pincel. Os traços já estão marcados, né? Risquei todo o traçado com a ponta de um palito. E aí, você vai passando a tinta e fazendo o sombreado com o dedo.
Dessa mesma forma, você pode estar fazendo usando giz pastel. Olha, ele vai passando tinta em todo o traçado, veja como fica. Sempre aplicando e espalhando pouquinha tinta, para não estragar o seu trabalho se você nunca usou a tinta. Olha, não tem segredo, sempre que você vê que o pincel já está um pouquinho seco, a tinta não está espalhando, dê uma molhadinha no pincel, tira o excesso em um paninho, passa o pincel, a pontinha apenas com um pouquinho de tinta, tira o excesso e vai aplicando na peça. Sempre dessa forma. Em todo o contorno das peças, eu faço esse procedimento. Vou aplicando sobre o traçado, espalhando com o dedo e assim fazendo o sombreado. Olha, depois que eu apliquei a tinta preta sobre todo o risco, agora eu venho para dar uma iluminada com a tinta caramelo. E aí eu vou fazendo pequenos traços por entre os traços que já foram feitos, apenas ali para dar uma demonstração de fios, né? Os fios do cabelo. Você vai fazendo traços ali bem leves e não esquecendo de fazer o esfumado. Bom, deixa a peça secar bastante depois que você faz a pintura. Deixa secar, depois de tudo seco, nós vamos fazer a montagem. Não se esqueça, olha, que esse recurso visual, né, em todos eles, o nariz ali, ó, a parte do nariz está cortada para ficar por cima do bigode. Como eu tenho falado, olha, nesse coloca, olha, coloca a sobrancelha, vai fazendo toda a montagem antes de fazer a colagem, para ver se está tudo certinho. Olha como fica lindo. Depois de tudo pronto, a gente vai vendo o recurso nascer, é tão bom, né? É tão gratificante, que vale a pena, né? Todo o trabalho, os detalhes fazem a diferença. Depois que conferiu que está tudo certinho, nós vamos fazer a parte da colagem. Olha, ali eu já colei primeiramente as sobrancelhas. Agora, com pouquinha cola, você vai aplicando ali o cabelo, apenas na bordazinha. Pode estar usando também a cola instantânea, que eu estava aqui sem a cola, por isso usei a cola quente. Com bastante cuidado, vai sempre colando por partes. Olha, depois que eu colei ali a lateral, você vem, aplica um pouquinho de cola no bigode. Não esqueça de levantar ali o corte ali do nariz, para o nariz ficar por cima. Dessa forma. E agora, aplique cola na pontinha do nariz, com bastante cuidado. Observou que ali tem um corte, que é a parte do cabelo que fica atrás. Então, você vai fazer o encaixe certinho, antes de fazer a colagem, para colar ele na parte de trás.
Ó, ali do outro lado tem também um outro corte que vai ficar para trás e a pontinha do outro cabelo vai ficar por fora, por cima do ombro. No molde, já tem todas as marcações onde vocês irão fazer esses cortes, tá bom? Agora, colhe a barba, observe onde está precisando fazer a colagem. Ó, eu virei ali e colei, né, a parte que ficou por detrás, só para ficar um acabamento melhor. Olha, e não esqueça de fazer ali a marcação da boca. Agora, nós vamos fazer a coroa de espinhos. Essa coroa, ela foi feita no efeito 3D. Ó, já colei uma ali e vou mostrar aqui para vocês. Olha, com a tira cortada, você vai colocar uma ponta para dentro, depois a outra ponta para dentro, formando um rolinho. Olha, vai ficar desta forma, duas tiras. E depois de colada, você puxa devagar, apenas para dar mais um formato como se fosse um galho. Olha, porque o EVA ele é bem maleável, então você dá uma puxadinha, dá uma torcidinha, só para dar um efeito mais real. E ali, com as duas pontas, você vai emparelhar. Pegou uma ponta, olha, colocou por cima, nós vamos agora fazer o trançado para formar a coroa. Aplique um pouquinho de cola, segure. Agora, nós vamos com a outra parte por debaixo, lembrando de deixar sempre a emenda para trás, tá? Quando você fizer esse movimento, deixa a emenda para trás. Olha, formou tipo uma argolazinha, agora vem, aplique cola novamente para fixar. Olha, o mesmo procedimento. Agora a tira vem por cima e você vai fazendo voltinhas, uma vez por cima, uma vez por detrás. Fazendo este movimento. Olha, agora por trás. Faz a voltinha e cola por trás. Você pode estar até deixando mais juntinho, se quiser, seguindo esse mesmo procedimento. Apenas para fazermos, né, esse detalhe diferenciado da coroa em 3D. Olha, no meu aí deu 3 voltinhas. Cortei o que sobrou. E aí, você vai estar fazendo a colagem apenas das pontinhas, ó, colocando as pontinhas para dentro e colando, para dar o efeito, né, de sobreposto. Você vai fazer dessa forma. Olha, colei, depois de colar, se sobrou algum excesso, você corta para não ficar muito alto na parte de trás. Depois que colou, olha, lá na lateral, você vem aplicando cola apenas na tira do meio. E pregue. Aperte bem, mas devagar, para não espalhar a cola.
Olha, e agora você vai colocar a outra pontinha para dentro e colar. Prontinho, a coroa aí já colocamos, agora nós vamos fixar os espinhos. Veja, eu cortei pequenos triângulos, não tem tamanhos específicos, mas vou mostrar aqui como eu fiz o triângulo. Olha, eu cortei uma tirinha e fui cortando no olho mesmo, olha. A ponta da tesoura inclinada para um lado, depois para o outro, olha. Sem precisar riscar uma por uma. E ali, a quantidade de espinhos vai da sua preferência. Eu aproveitei que eu estava apenas com pouquinha cola, minha cola instantânea já está acabando. E esse detalhe dos espinhos tem que ser realmente com cola instantânea, tá bom? E para os espinhos, olha, não tem lugar específico. Você vai colocando e vai aplicando ele apenas um pouquinho na parte da lateral de cima e vai fixando. Segure bem até fixar. É um trabalhozinho que requer um pouquinho de paciência, mas faça tudo com calma, com cuidado. E você vai fazendo isso em toda a parte ali da coroa. Olha, em alguns espinhos que está por baixo, você coloca por debaixo ali da argolazinha, olha, que foi feito para a coroa. Olha, cola apenas ali na parte do traçado, para que as pontinhas fiquem soltas, né? E dê esse efeito em 3D, que os espinhos ali estão em 3D, né? Mostrando as pontas. E você vai fazendo isso até achar que está bom de espinhos. Aí eu fiz aleatoriamente, não coloquei quantidade de espinhos, olha, mas você vai aplicando, né, conforme o seu gosto. Olha como fica um efeito bonito na peça. E agora, depois que você terminou, finalizou a coroa de espinhos, a gotinha ali já está sombreada, toda a volta dela. Você vai centralizar o recurso visual. Observe ali se ele está encaixando direitinho, que nós vamos fazer o ajuste e depois cortar o excesso. Observe, olha, que a cabeça ela fica um pouquinho inclinada. E depois que você fez o ajuste, vai colar e cortar o excesso. Olha, veja, ó, a cabeça ela tem que encaixar ali direitinho para não ficar saindo para fora da gotinha. Depois que ajustou, viu que tudo se encaixou, você vai colando. Olha, a peça toda colada, eu cortei o excesso ali, o que sobrou, né, para ficar no formato da gotinha. Depois de você cortar, faz o sombreado ali na parte onde você cortou. Agora, nós vamos fazer as gotinhas de sangue ali da coroa de espinhos, quando colocar a coroa de espinhos no nosso Jesus. Os espinhos cravaram na sua cabeça, na sua pele, e aí nós vamos agora estar fazendo essa demonstração com a tinta de tecido. Olha, nesse caso eu estou usando aí um pincel de ponta bem fininha, não é o pincel chanfrado, é um pincel com a ponta bem fininha. Se eu não me engano, o nome desse pincel é pincel pena.
Olha, você vai deixando a tinta mesmo em alto relevo. Não precisa espalhar demais a tinta, que ela vai secar bem, não vai estragar a peça, ó. Você vai aplicando ali, isso, com bastante calma e cuidado. Então, depois de aplicar a tinta, você deixe secar bem, para só então fazer o outro lado das letrinhas. Pronto, nosso recurso está finalizado.